Bom dia, gente. Sejam bem-vindos para mais uma aula de Teorias da História, né? Eu sou o professor Marcos Pierre de Carvalho Batista e hoje, né, nós vamos discutir um pouco, né, sobre a relação estabelecida entre história e memória, né? Nós vamos trabalhar hoje, né, com alguns textos clássicos, né? A gente vai trabalhar com a perspectiva da Jean-Marie Gagneban a partir de dois textos dela, né? Verdade e Memória do Passado e também O Início da História e As Lágrimas de Tucídides. Vamos dialogar também com a obra do professor Maurice Halbwachs, né, o capítulo 1 dessa obra, para poder refletir um pouco sobre as relações estabelecidas entre memória coletiva e memória individual, né? Além de também iremos refletir a memória enquanto uma fonte histórica e também vamos dialogar com o pensamento de Michel Pollack, né, para refletir um pouco sobre as críticas ao pensamento de Halbwachs, bem como as relações de poder estabelecidas, né, entre a memória, assim como a função do não dito, do silêncio e também, né, a sua perspectiva sobre o esquecimento. Né. Vamos pensar um pouco como a ideia de Pollack, né, ela é diferente, né, da ideia de Halbwachs, né, como ambos pensam essa questão do esquecimento. Né. Retomando um pouco aqui, recapitulando a aula passada, né, na aula passada nós trabalhamos um pouco, né, entrando nessa discussão da nova história cultural, né, pensando o que é essa nova história cultural, né, e quais as possibilidades que ela descortina, né, no universo do historiador, né, o que o historiador ele passa, né, a ser capaz de dialogar, de produzir, né, a partir dessa nova história cultural, né. Então, dito isso, né, na nossa proposta, né, na aula de hoje, na aula seguinte, né, é pensar, né, essas possibilidades. E uma delas, né, passa a ser justamente, né, a memória, passa a ser justamente, né, os depoimentos orais, né, pensar essas narrativas orais e articular elas, né, na nossa narrativa, né, na narrativa historiográfica, né. Então, nesse sentido, né, a Jean-Marie Gagneban, né, a professora Jean-Marie Gagneban, a partir seu texto Verdade e Memória do Passado, ela nos ajuda a refletir, né, sobre essa memória enquanto uma fonte histórica, né? Quais são as possibilidades que a memória tem para o historiador, né? Será que ela é uma fonte frágil? Será que ela é uma fonte rica? Afinal de contas, né? Como o historiador pode estar, né, utilizando essa fonte na sua narrativa? E nesse sentido, né, inicialmente a gente tem que pensar também um pouco sobre, né, o que é esse métier do historiador, né? O que é esse ofício do historiador, né? Então, uma das perguntas que a professora faz, né, que a gente pode estar fazendo aqui, é justamente, né, o que significaria articular historicamente o passado, né? O que seria fazer isso, né? Seria conhecê-lo tal qual ele foi, tal qual ele ocorreu? Será que isso seria possível? Será que o historiador tem essa capacidade de adentrar um determinado período no tempo e saber tal qual um evento, uma sequência de eventos sucederam? Ou será que isso não seria possível? Será que articular historicamente esse passado seria apoderar-se de uma lembrança enquanto ela cintila no instante de perigo? Né? O que significa dizer isso? Né? O que significa pensar esse passado enquanto essa lembrança de perigo? Né? Então aqui ela vai apontar justamente essa questão, né, que nós, enquanto historiadores, né, nós, enquanto aprendizes historiadores, jamais conseguiremos chegar, né, ao fato, né, ao evento como tal qual ele aconteceu. Né? Então, ao buscarmos trabalhar com esse evento, né, seja a partir da memória, seja a partir do documento escrito, né, a gente vai estar sempre, né, trabalhando num instante de perigo. Né? No caso da memória, justamente porque a memória ela é algo que está sempre em transformação. Né? Se a gente pegar aqui a ideia do Halbwachs, a gente compreende que a memória ela é uma reconstrução do passado na sua ideia, né? Lembrando que ele vai receber uma série de críticas posteriormente, mas enfim, a memória é uma reconstrução desse passado, né, a partir do tempo presente. Dito isso, né, ela está sempre sendo ressignificada, né, à medida que o sujeito ele vai acumulando novas experiências, vai se inserindo em novos grupos sociais, vai articulando o seu presente, ele também vai ressignificando essa memória. E, sendo assim, esse passado, entre aspas, ele também pode ir mudando. Então, por isso que ela aponta nessa questão de você estar se apoderando, né, de uma lembrança enquanto ela cintila no instante de perigo. Né? Esse instante de perigo é justamente nessa possibilidade dessa mudança. Nesse sentido, né, qual seria, né, a relação
que o presente, né, que o historiador mantém com, perdão, qual a relação, né, que o presente do historiador mantém, né, com o passado, né? Qual seria essa relação? É justamente pensar também que assim como a memória ela é ressignificada a partir do presente, né, o historiador ele também escreve a partir do tempo presente, né? Ele vai pensar esse passado a partir do momento que ele está vivendo, né? Então, é lembrar também aquilo que o Michel Dissertor fala pra gente, né? A questão de pensar o lugar social de fala. E no caso da Maria da Gagdeman, né? Na Maria Gagdeman, ela vai refletir sobre isso a partir do pensamento de Walter Benjamin, no momento que ela aponta, né, segundo Walter Benjamin, que a história é objeto de uma construção cujo lugar não é o tempo homogêneo e vazio, mas aquele preenchido pelo tempo agora, né? Ou seja, justamente a história é feita a partir desse presente, né? E, tomando também as palavras da Jean-Marie Gagneman, né, a história seria também ao mesmo tempo narrativa, né, e processo real, sequência das ações humanas em particular, né? O que ela quer dizer com isso? O que ela quer dizer quando ela diz que a história é ao mesmo tempo narrativa e um processo real? É justamente que o evento, o fato, ele aconteceu. Aquilo não pode ser dado. Por exemplo, as torres gêmeas elas explodiram, né? Mas mas você vai ter ali uma série de narrativas criadas em torno daquele evento, né? Você vai ter as teorias da conspiração, né? Mas enfim, né? Você vai ter várias narrativas criadas em torno do mesmo evento, né? É o historiador que transforma esse evento, né, num fato histórico, né? À medida que ele incorpora essas narrativas, né? Seja para dialogar com elas, seja para criticá-las, seja para refletir sobre elas no seu ofício, né? No seu métier histórico. E nessa questão, né, como é que a gente pode se ater a um real, é uma questão que ela vai fazer, né, como é que a gente pode se ater a esse real aos procedimentos do discurso histórico, né, sem correr o risco, né, de produzir uma ficção, né, como é que a gente pode tentar trabalhar com esse real, né, sem correr esse risco, né. Então ela vai apontar justamente, né, a necessidade de você refletir sobre esse passado através dos rastros deixados pelos sujeitos, né, e aí nesse sentido a memória ela um sinônimo, ela trabalha nesse sentido, né, de ser sinônimo de rastros, né, ser algo que pode ali desaparecer, né, que está cintilando nesse instante de perigo, né. E aí ela vai apontar justamente, né, que o historiador trabalha com vestígios, trabalha com rastros e que existiria um liame, né, entre rastros e a memória, né, no sentido de que a memória ela vive sempre, né, uma tensão entre ausência e presença. E por que ela vive uma tensão entre ausência e presença? Por que isso acontece? Justamente porque na memória há uma presença do presente que lembra-se de um passado desaparecido. Como assim? É justamente quando o indivíduo ele faz o ato de rememoração, de repensar, de lembrar do seu passado, ele vai estar justamente trazendo esse passado para o presente, né? E é justamente, né, um passado que já não existe mais. Então você tem a presença do presente que lembra-se de um passado desaparecido, né? Então nisso aí você tem essa tensão entre ausência e presença. Além disso, você também vai ter a presença de um passado, né, que irrompe no presente através da memória. Então na medida que você promove esse ato de rememoração, você está trazendo esse passado, né, para um presente, seja ressignificado, né, ou seja modificado as várias vezes que você promove esse ato de rememoração. Então a memória, ao mesmo tempo que ela é uma fonte frágil, né, justamente porque ela pode estar sendo modificada, né, você tem também a própria questão do esquecimento, né, seja em função por questões biológicas, né, como o caso da doença de Alzheimer, ou seja por questões de uma memória traumática, que o sujeito ele busca esse esquecimento, né, no sentido de tática de sobrevivência, lembrando aqui a perspectiva do Pollack, ou seja também no sentido de que às vezes naquele momento, né, não há uma conjuntura favorável para aquela memória ela irromper na superfície, né, como é o caso quando você tem uma memória dita hegemônica que tenta se colocar, né, se tornar colocar perante as demais, as memórias subterrâneas, como eles chamam, ou memórias das populações marginalizadas, né? Então você tem aí, né, todo um cuidado que deve ser, né, ao pensar essa memória, né? A gente vai tratar já, né, sobre esse pensamento do Pollack, né? Aprofundar um pouco mais nisso. E no caso, por que ela é uma fonte rica? Justamente porque ela permite, né, um olhar, olhares diferenciados, né, sobre às vezes o mesmo evento, né? Então
justamente que ela permite esse mesmo, vários olhares, né, sobre o mesmo evento, né? Então isso possibilita, né, um leque diverso, né, para o historiador estar refletindo sobre esse passado, né? Então você tem as duas coisas, né, uma fonte rica ao mesmo tempo uma fonte frágil, né? Então nesse sentido, será que o documento escrito ele seria mais frágil ou menos frágil do que a memória? Será que ele seria tão frágil quanto a memória? Então sim, né, o documento escrito ele é tão frágil quanto a memória. Na verdade, né, cada um deles vai ter as suas possibilidades, né? A memória terá as suas, né, assim como o documento escrito também vai ter. Mas de uma maneira geral, o historiador tem que refletir sobre quem produziu aquele documento escrito, o contexto que ele foi produzido, né? Assim como no caso da memória, ele deve pensar, né, o sujeito que está fazendo aquele discurso, né? O porquê que ele está fazendo aquele discurso, né? E como que ele está ressignificando e repensando nesse passado dele. Então, mas ainda assim, né, ambos são rastros. E, nesse sentido, né, qual seria o papel do historiador, né, em torno dessa problemática? Né? O que a Gagneman vai apontar? Que o papel do historiador, né, é justamente lutar contra o esquecimento. Aqui você tem até mesmo uma perspectiva um pouco militante, né, no sentido de evitar que se caia, né, no negacionismo de eventos que foram traumáticos. Né, que ela vai falar, né, da questão do Holocausto, né, desses terrores que acometeram a humanidade, né, e que em muitos casos a gente só sabe a partir da memória, né? Tomando aqui no caso o Holocausto, ela vai fazer um apontamento, né, de que quando os nazistas estiveram perto, né, de perder a guerra, eles começaram a queimar a documentação, começaram a queimar os corpos das pessoas que foram assassinadas, né, nos campos de concentração, justamente para tentar apagar essa memória. Né? Então, um dos papéis do historiador seria, né, transmitir esse inenarrável, né, manter, abre aspas, viva a memória daqueles, né, que não tem nome, né? Ser fiel àqueles que não puderam ser enterrados, né? Lembrando que o inesquecível, ele existe. E lutar contra o esquecimento é lutar justamente contra a repetição do horror. Então, para ela, né, essa narrativa do historiador possibilitaria justamente, né, enterrar os mortos e dar um túmulo àqueles que foram negados, né? E a memória, né, possibilitaria também essa questão. E aí vocês podem estar me perguntando, professor, mas é, essa reflexão sobre a memória, né, enquanto um objeto de estudo do historiador, né, enquanto uma fonte para o historiador, é algo recente, né, algo que vem com uma nova história cultural? Não, gente. Como a gente tocou na aula passada, né, na verdade a memória já é utilizada na história há bastante tempo. Né? Os primeiros historiadores, né, a trabalharem com essa fonte vai ser justamente o Heródoto e o Tucídides. Né? Então a Gagneban ela vai justamente, né, no seu texto, né, o início da história, as lágrimas de Tucídides, ela vai apontar isso, né, como ambos vão pensar essa memória. E já nesse momento, né, na Grécia clássica, né, você vai ter tanto uma valorização da memória enquanto uma fonte, mas também uma suspeita dela, né, por conta da sua fragilidade. Né? Então, enquanto o Heródoto ele vai utilizar os depoimentos orais para poder escrever a sua narrativa sobre as guerras médicas, né, as guerras da Grécia com os persas, então ele vai valorizar esses depoimentos, né, vai apontar essas várias perspectivas. O Tucídides ele vai ver esses depoimentos, né, como frágeis, né, na verdade muitas vezes como problemáticos, justamente porque ali você teria várias versões de um evento, né, e não teria como saber qual seria o real, né. Então ele vai tentar vai pegar esses depoimentos e vai fazer de certa forma um compilado, né, no seu texto. Por isso que ela vai apontar, né, o Heródoto enquanto o pai da história e o Tucídides, né, enquanto o primeiro historiador crítico, né, nesse sentido. Então, você perceba aí, né, que a memória já é utilizada enquanto fonte histórica já há bastante tempo. Né? O que a gente traz aqui na Nova História Cultural é justamente, né, a sua revalorização, né, a retomada dessa valorização desses depoimentos orais, dessas narrativas orais, né? E como a gente pode estar utilizando ela no discurso histórico. E aí você pode estar me perguntando, ok, professor, você falou sobre a memória enquanto fonte histórica, né, que ela tem as suas fragilidades, ao mesmo tempo que ela é uma fonte bastante rica, falou um pouco sobre o papel do historiador e como ele pode trabalhar com essa fonte, mas e a questão dela enquanto um conceito, né? O que seria a memória coletiva e sua diferença para a individual? Então, gente, aqui a gente vai trabalhar com a perspectiva do Alvax e também do Michel Polaco, né, nessa aula de hoje, né? Nas próximas aulas nós iremos trazer aqui outros historiadores, como o Marcelo Seligman Silva, assim como o Pierre Nora. Bem, para o Maurício Halvax, né, que é uma das
um autor clássico nessa questão da memória, né? Inclusive é um sociólogo francês, né? E ele foi morto num campo de concentração, né? No final da Segunda Guerra Mundial. E a obra que a gente está trabalhando hoje, inclusive, é uma obra póstuma. Ele vai apontar justamente, né, que a memória coletiva, né? Que a memória individual ela é agasalhada pela memória coletiva, né? Então, para o Halbwachs, né, você só pode pensar em memória, né, pensando ela a partir dos grupos sociais, né? Pensando a partir dos grupos no qual os sujeitos, né, eles se encontram inseridos, né? Então, para ele, né, não existiria uma memória individual, né? Só existiria essa memória coletiva, né? E o sujeito ele só seria capaz de se lembrar a partir do momento que ele estivesse inserido num determinado grupo social, né? Então ele vai pensar essa memória coletiva muito no sentido de uma afetividade, né? De fazer parte de uma comunidade afetiva, né? Fazer parte de uma comunidade com a qual você se identifica, né? Então, para o Halbwachs, por exemplo, quando você deixa de fazer parte dessa comunidade, né? Você teria o esquecimento. Então, o que ele vai dizer, né? Ele vai dizer que nós nunca estamos sozinhos. Quando você caminha, por exemplo, digamos que eu esteja caminhando pelas ruas de Teresina, né? E eu tenha lido algum livro, como o Manicaco, alguma outra obra sobre Teresina, então no momento que eu tive alguma, ou ouvi alguém falando sobre Teresina, algo do tipo, né? Quando eu estou passando, sei lá, pela rua, ali pela Avenida, pela Avenida Frei Serafim, né? Que é um dos cartões postais da cidade, né? E alguém já me contou sobre ela, né? Eu não estaria passando por aquela avenida sozinho, né? Eu estaria acompanhado justamente dessa memória coletiva, né? Dessa narrativa que eu ouvi falar ou de alguma obra que eu li sobre aquilo, né? Então, para ele não existe essa memória individual, né? Nós estamos inseridos em memórias coletivas, né? E essa inserção ela só existe a partir dessa afetividade, né? E aí, né? Quando é que o sujeito ele perderia essa memória, né? Para o Halbwachs é justamente no momento que ele deixa de se inserir no grupo, né? Quando ele se afasta de um determinado grupo, de uma determinada comunidade afetiva, o sujeito iria justamente, né, se esquecer, né? Ele perderia essa memória, ele não seria capaz de fazer essa rememoração, né? E além disso, né, não basta também, né, o sujeito ele se sentir pertencente a uma comunidade afetiva, né? É preciso também que o grupo reconheça aquele sujeito enquanto fazendo parte dele, né? E qual é o problema desse pensamento de Halbwachs com relação à memória coletiva, né? Por que ele termina sendo criticado nesse aspecto e em muitos outros? Né? Justamente porque ele acaba não apontando sobre as relações de poder que existem, né, dentro dos grupos sociais, né, dentro da sociedade civil e também entre o Estado, né? E que nesse sentido, né, você vai ter essas relações de poder, né, entre essas memórias, né, entre essa memória que tem que se colocar enquanto hegemônica, né, e essas memórias subterrâneas, né, vinculadas a esses grupos marginalizados, né. Se a gente for pegar aqui, tomar o exemplo que o Pollack aponta, né, é justamente a memória dessas pessoas, né, que vivenciaram o Holocausto, né, essas seriam as memórias subterrâneas, né. Se a gente for tomar, no caso, o Brasil, por exemplo, a gente poderia pensar o caso das comunidades quilombolas, o caso dos indígenas, o caso também das pessoas torturadas na ditadura militar, né? O que o Pollack fala é que essas memórias elas vêm à tona justamente no momento que há essa possibilidade, né? Que há essa possibilidade de romper na sociedade, né, essas memórias, né? Quando as conjunturas se tornam favoráveis, né? Até então elas seriam memórias subterrâneas vinculadas a grupos marginalizados, né? Na qual uma memória hegemônica, né, tenta se tornar, coergir, né, essas memórias, né, se tornar, oprimir essas memórias, né. Além disso, né, o Pollack ele também vai tratar, né, sobre a questão, né, a função do não dito, né, a função do silêncio, né, nessa questão, né, justamente porque a gente está trabalhando com grupos marginalizados, né, a gente vai perceber aí que vai ser comum a questão, né, do silenciamento dessas memórias, né. No caso das vítimas, né, do Holocausto, né, os judeus principalmente, né, quando eles retornam à Europa, né, o Pollack vai justamente apontar que eles, no primeiro momento, né, vão evitar, né, falar sobre aquela experiência, até por conta da memória do trauma, né, que fica, né, nessas pessoas, mas também porque às vezes seus pais, né, eles também favoreceram, né, ou auxiliaram, né, nesse processo de genocídio, né, mesmo que involuntariamente, né. Então isso aí vai
fomentar esse não dito, né, dessa memória, vai fomentar esse silêncio nesse momento, né, e até aguardar, né, um momento mais propício para falar, né. No caso das vítimas do Holocausto, o polaco vai falar que no momento que eles chegam perto da sua morte, né, no sentido de evitar o esquecimento dessas memórias, né, você tem uma irrupção dessa memória, né, na contemporaneidade, né. Se você for pensar o caso do Brasil também na história militar, essas memórias você também tem um silenciamento, né? Você também tem esse não dito, né? E, assim como no caso das vítimas do Holocausto, né, assume uma tática de sobrevivência por parte desses sujeitos, né? Enquanto eles aguardam um momento, uma conjuntura mais favorável para estarem falando, né? Para estarem apontando essas narrativas orais, né? No caso da ditadura militar, né? No caso das vítimas das torturas, aqui no Brasil, esse momento mais propício ele surge justamente na redemocratização, né? Quando você vai ter a instalação das comissões da verdade, a Comissão Nacional da Verdade, e aí você vai ter a irrupção dessas memórias subterrâneas, né, na sociedade civil, né? E, como o Pollack fala, né, esse silêncio, né, muito aquém de levar ao esquecimento, na verdade, né, é uma forma de resistência desses grupos, né? É uma forma de resistir, né, de resistir à situação, né, e de aguardar o momento propício para estarem se manifestando, né? E aí você também perceba, né, como a gente também tem uma percepção diferente, né, do esquecimento, né? Exatamente, do esquecimento para o Pollack e para o Halbach, né? Enquanto esse silêncio não levaria a um esquecimento, né? Você teria um esquecimento na perspectiva do Pollack, talvez voltada no sentido de pensar uma memória traumática, né? De tentar seguir à frente, né? Sobreviver, né, a essas situações de exceção. No caso do Halbach, não, né? O Halbach vai pensar o esquecimento, né, dessa memória no momento que você se afasta, né, das comunidades afetivas, né? Aí você não teria mais essas memórias, né? Então aqui já tem outra perspectiva, né? Então perceba como a memória, né, ela também promove, né, diversas perspectivas sobre como refletir sobre ela, né? E além disso, né, pensar também, né, como o Pollack coloca, né, que talvez um termo mais adequado, né, é justamente, né, a memória enquadrada, né? Não ser memória coletiva, mas pensar uma memória enquadrada, né? Pensar que essas relações, essa memória, ela é produzida a partir de um trabalho de enquadramento, né? E que isso também ocorre mesmo dentro dessas memórias subterrâneas, né? Quando você tem ali o exemplo que ele dá, né? No caso, nas entrevistas que ele faz, né, com os sobreviventes do Holocausto, né, onde ele vai se deparar, né, com uma, abre aspas, guardiã da memória, que vai indicar, né, as pessoas que ele deveria falar, né, as pessoas que trariam, né, os elementos necessários para que ele pudesse ouvir, né. E aí também está muito relacionado com a questão de o que deve ser lembrado, né, e o que não deve ser lembrado, né, como já foi ressaltado aqui, né. Bem, gente, dito isso, né, a gente vai encaminhando aqui a aula para o final, né, então chegamos aqui no final da aula de hoje, né. Na aula de hoje, lembrando, né, nós trabalhamos com a memória enquanto fonte histórica, né, como ela é ressignificada, né, a partir da nova história cultural, né, a partir do século XX, né, e agora também do século XXI. Trabalhamos também, né, com tanto as fragilidades como a riqueza dessa memória, né, os cuidados que o historiador deve ter ao trabalhar com essa memória. E também trabalhamos com o conceito de memória coletiva individual na perspectiva do Halbach, né? E as críticas, né, de Pollack, né, além também da sua percepção do que seria a memória enquadrada, né? O enquadramento dessa memória, né, o processo de enquadrar essa memória, além também da sua percepção sobre a função do não dito, né, do silêncio e também do esquecimento, né? Então isso a gente trabalha isso na aula de hoje. Nas próximas aulas a gente vai trabalhar com a perspectiva do Pierre Nora sobre os lugares de memória, né, como que esses lugares surgem, né, na sociedade que ele chama, né, de sociedades história, né, que são as sociedades modernas, né, não mais sociedades memória, mas sim sociedades história. E também vamos trabalhar com a perspectiva mais contemporânea, né, de Slegman Silva, sobre essa memória, né. Então, para fazer um fechamento, né, eu vou passar aqui a atividade para vocês, né, que eu quero que vocês façam na próxima aula, né. Então, basicamente, né, eu gostaria que vocês estão vendo aqui à minha esquerda, né, um jogo de tabuleiro, né, certo? Que é um jogo que eu montei no Excel. E eu queria que vocês se dividissem em dois grupos, né, e fizessem questões, né, e respostas para essas questões, né. E após isso também fizessem um jogo de tabuleiro, né, pode ser no Excel, pode ser no Cartolina, no Isopor, né, mas no sentido de
pensar a aplicabilidade desse jogo, né, para fomentar esse processo de aprendizagem, né, para a atenção, né, da discussão que a gente fez aqui hoje, né, lembrando que as perguntas, as respostas devem ser com base, né, nos textos que a gente trabalhou hoje, né, nos textos da Jeanne-Marie Gagdeban, do Maurice Halvax e também do Michel Pollack, né. Então, eu agradeço pela atenção, né, a aula de hoje ela foi um oferecimento da UFP, né, da Universidade Federal do Piauí, em parceria com o SEAD, né. Muito obrigado pela atenção, até a próxima aula, né.